Estamos aqui para mais uma recapitulação da Escola Sabatina. Quero agradecer por você estar aqui conosco, tá? Antes da gente iniciar, vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, obrigado por mais uma vez estarmos presentes aqui em classe. Estarmos presentes para juntos aprender mais do Senhor. Ajude-nos a abrir a nossa mente, nosso coração. Mais do que isso, ajude-nos a praticar o que o Senhor nos ensina. Porque sem isso nós não conseguimos chegar ao objetivo que o Senhor deseja. Nós pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como grande e importante, né? Esses três personagens bíblicos. O verso para memorizar, vem falando aqui em João 14, verso 26, assim: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Quem estava falando essas palavras aqui era Jesus, né? Jesus estava falando para os discípulos que ele ia para o Pai, mas que o Pai ia enviar um outro Consolador. Esse outro Consolador significa alguém com a mesma capacidade, alguém igual a Jesus Cristo. E o que Jesus estava falando para os seus discípulos e para aqueles que o seguissem, dali por diante, é que não ficariam mais só. Bastaria acreditar e crer, e que o Espírito Santo iria estar guiando, iria estar consolando, assim como Jesus fez muitas vezes com seus discípulos. Precisou de Jesus estar os consolando, até mesmo depois da sua ressurreição. Foi obrigado Jesus a ir atrás de um por um, porque eles estavam aflitos e sentindo só. É isso mesmo, irmãos? Exatamente. Cada um tem seu papel importante na salvação do ser humano. Jesus veio representar o Pai, veio representar o Pai como Deus, e a gente vê na lição dessa semana que em vários pontos ele declarou que ele era Deus, dizendo que ele era Deus, né? Que ele era o caminho que levava ao Pai. Mas quando Jesus sobe aos céus, ele então envia o Consolador. O Consolador viria no lugar dele, por quê? Porque ninguém mais teria a pessoa física de Jesus, entendeu? Agora eles teriam a representação da Trindade, que era o próprio Espírito Santo, e ele continuaria o trabalho que Jesus havia começado. Essa é a grande verdade. Ele ia terminar o trabalho que Jesus começou. E até hoje ele está aí, né, trabalhando no coração de pessoas, ser humano, transformando e convencendo também o povo do pecado, da justiça e do juízo, como diz o capítulo 16 do livro de João. Entendeu? Então, nós somos privilegiados de poder contar com o próprio Espírito Santo conosco, nos conduzir por esse mundo de dificuldade. Aliás, se não fosse a pessoa do Espírito Santo, nós estaríamos perdidos. Sim. É interessante isso, né? Porque a gente se apega, quer dizer, só em Jesus esquece do Espírito Santo, né? É por isso que eu estudo muito, o povo estuda bastante sobre a Trindade e não compreende. E por não compreender, despreza. Né? Despreza a palavra do Alguns componentes, né? Diz, não, isso aqui não existe. Muita pessoa diz, como é possível existir três pessoas numa só? Explica aí, como que vai explicar? Porque não entende, ele fica perguntando, fazendo perguntas que não tem nada a ver, né? Entende e acaba se jogando para o outro lado lá e se perdendo. É interessante a vida do Espírito Santo com Cristo e Deus. Essa lição ela nos encaminha para nós ter um pouco mais de entendimento como é a vida da Trindade, né? Eu tinha mais ou menos a noção de quando a pessoa procurava que você é casado, então como é a sua vivência com a sua esposa? A Bíblia nos diz que a partir do momento que você casa, conhece a sua esposa, você se torna uma só pessoa, uma só carne. A mesma coisa do Espírito Santo, porque ali nós vimos Deus. Deus é Espírito, né? E para vir a este mundo, para como é que diz, a remissão dos pecados de cada um de nós, precisava de um Deus, mas humano em carne. E o que é que faz? O Espírito se transforma em carne. Muitos dizem,
Espírito encarnou. Não, Cristo não encarnou. Ele se fez de carne. Por isso que tem no Santo Espírito de Espírito, encarnação. Não, nunca teve encarnação. Isso é por a gente tirar da mente nossa e dos nossos ouvintes que está, às vezes, com uma compreensão errada sobre o Espírito Santo. Pode falar isso. Não, eu estou falando assim, que aqui, interessante que Jesus está falando que o Pai enviará. O que nós devemos aprender nisso aqui é que essa promessa não é nova. Sim. O Pai já tinha prometido lá no Velho Testamento, inclusive Joel tem uma profecia sobre isso. E por que agora, que em outros textos, em outros textos sagrados aqui, Jesus diz que vai rogar ao Pai para que ele envie o Consolador? Interessante, né? Olha só para você ver o tanto que as pessoas é difícil, tanto que o ser humano é duro de coração. Porque o Pai já tinha prometido o Espírito Santo há muito tempo atrás. E por que as pessoas não recebiam o Espírito Santo? Por que as pessoas não recebiam o Espírito Santo? Maldade no coração, o não querer, falta de fé, o não querer obedecer a Deus, fez com que as pessoas ficassem esse tempo todo sem o Espírito. Agora Jesus vem e fala assim: eu vou rogar ao Pai para que ele envie o Consolador, sendo que Deus já tinha prometido há muito tempo. Interessante que ele fala outro Consolador. Outro Consolador. Quer dizer que Deus foi Consolador, Jesus foi Consolador, porque ele viveu, né? Mostrou para o ser humano como se vive uma vida cristã íntegra. Ele mostrou. E o Espírito Santo veio confirmar isso no coração de cada ser humano depois que Jesus sobe o céu. Entendeu? O importante é isso. Então, depois que Jesus confirma tudo aquilo, porque hoje é o seguinte: quando a pessoa chegar diante do Deus, aí ele pode tentar uma desculpa para o seu pecado. Fala, mas é porque eu era ser humano, mas é porque eu fui tentado. Mas a Bíblia diz: Jesus foi tentado em tudo e não pecou. Então ele mostrou que é capaz. Tudo bem, o ser humano não é capaz. Mas se você aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, esse pecado é anulado. É a grande verdade. Então a obra que o Espírito Santo veio fazer no coração hoje é isso. Fazer você lembrar daquilo que Jesus fez, daquilo que ele pela morte dele na cruz do Calvário, e ao mesmo tempo você não entrar em angústia pelo pecado, porque a Bíblia diz que quando próximo à volta de Jesus, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E eu acredito que ele já está sendo retirado. Lógico, ele não vai ser retirado do coração das pessoas que estão em comunhão com ele, certo? Eu acredito assim, que ele vai estar. Agora, a Moisés diz que um dia vai haver o quê? O tempo de angústia. O tempo de angústia vai ser essa ausência do Espírito Santo. As pessoas não vão conseguir alcançar, né, mais o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo vai continuar cheio, né? Exatamente. E quem não alcançou não vai ter mais oportunidade porque já está feito, não tem mais o que fazer, né? A palavra das 10 virgens. Estava pela metade, ficou pela metade. Sim, pela metade. Você vê que Jacó, quando ele passou pelo vale de Jaboque, né? Ele disse que foi uma noite de luta e uma noite de angústia. A angústia dele foi tremenda, que ele não conseguiu soltar, né? O camarada que estava lutando com ele sem saber que era o próprio Deus. Sem saber. Então é essa luta que vai acontecer no coração do ser humano. É a mesma luta que vai acontecer. Exato. E essa questão do Espírito, ele sempre atuou no Antigo Testamento. Se a gente entrar nos pormenores, por exemplo, Davi, quando ele peca com o pecado lá de Batseba e mata o marido dela, um dos pedidos dele para Deus é qual? Não retire de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, então já tinha consciência, eles já tinham consciência de que era o Espírito de Deus é quem agia neles, né? Sim. Pode ser não. Não vai lá. Interessante que a única pessoa que pode inibir a presença do Espírito Santo é só a gente. Sim, com as nossas próprias ações, né? Então você vê que a preocupação do salmista, né, foi de que o Espírito Santo deixasse de falar com ele. Porque naquele momento o Espírito Santo estava falando com ele em voz alta. E por que ele está falando isso para Deus? Porque ele já tinha presenciado o que é alguém sem o Espírito Santo na vida, que era o cara que perseguia ele, sabe? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou e já vem um espírito maligno. E olha que toda a raiva dessa ausência do Espírito Santo foi retirada depois do próprio Davi, né? Quase que ele perde a vida. Exato. Então ele sabia que é alguém sem o Espírito, né? Sabe de uma coisa?
Isso aqui vai uma compreensão tão grande do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que às vezes a pessoa está saindo fumaça da cabeça. Porque olha só o que Jesus fala. Eu vou rogar ao Pai para que Ele envie o outro Consolador. Né? Aqui nesse texto que a gente leu de João 14, 26, ele diz que o Pai vai enviar um Consolador no seu lugar, no seu nome. Sim. Né? O que acontece é isso aqui que a gente está falando. O Espírito Santo já estava aqui. Sim. Sempre esteve aqui. Mas lógico, não. Quando a gente olha na criação, o Espírito Santo está, o Pai e o Espírito Santo ali presente. Jesus está presente, eles estão todos presentes, nunca saiu da nossa presença. O que acontece com Deus então? Se Deus estava aqui, o que acontece com Deus é que muitas pessoas não conheciam Deus. Entende? O que Deus fala para Moisés, quando fala para Moisés ir lá alertar o povo que Deus ia resgatar eles? O eu sou. Então foi obrigado a ele falar, o eu sou. Agora eles vão começar a acreditar, começar a ter fé, começar a conhecer esse Deus que a gente não conhecia. Aquele pessoal não conhecia Deus. Entende? Existe história do passado, né, dos patriarcas e tal. Já tinha se perdido. Eles não conheciam Deus, então agora eles vão conhecer a Deus. Jesus é a mesma coisa, Jesus sempre existiu, Jesus sempre esteve presente, mas ninguém conhecia Jesus. Então Jesus chegou, aquele que se apaixona por ele começa a conhecer ele. O Espírito Santo é a mesma coisa, o Espírito Santo sempre esteve aqui. Sim. Sempre esteve aqui. Aí Jesus fala, eu vou mandar um outro Consolador, falar, agora eu vou fazer vocês conhecer o Espírito Santo. Então agora eu sei que existe o Espírito Santo, então agora eu vou buscá-lo. É isso que Jesus está falando. E aí o que acontece ali? Jesus, quando ele sobe para sentar aqui, quando na descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro ele diz assim: eu vejo Cristo à direita do Deus, à direita de Deus o Pai. A partir daquele momento o Espírito Santo desce, ou seja, na entronização de Jesus Cristo, o Espírito Santo vem sobre a terra. Uma festa no céu, uma festa na terra. Algo importante no céu, algo importante na terra. Entendeu? Então, o que Jesus está inaugurando ali, né, no lugar santo, quando ele entra no santuário? Ele está inaugurando o Espírito Santo sendo deliberado para a humanidade assim, de maneira plena, né? Quem quiser ter o Espírito Santo é só clamar e pedir e buscar que vai ter. Né? O Espírito Santo está disposto a todos os seres humanos que buscarem. Não só o agir dele, assim, mas o agir assim, dele mais forte, né? Como um vento que a pessoa sente, mas não sabe de onde vem, né? Mas a pessoa sente o agir dele. É isso que a gente fala, né? Um vento impetuoso, né? A Bíblia não fala, sempre tem o Espírito. O que é o Espírito? O Espírito não tem carne, não tem nada, é um vento. Porque foi o que Deus soprou para nós. Todos nós temos, só falta nós botar a paz do Espírito Santo de nós. Sim. Embora ele não tenha carne, ele é uma pessoa, né? Ele é um ser pessoal. É um ser pessoal. Porque isso é você, é a mim, é só que um de nós. É pessoa, isso mesmo. Interessante que está falando que esse Espírito ele ensinará a vocês todas as coisas que Jesus disse, no caso que Jesus está falando. Que esse Espírito Santo, esse outro Consolador, vai ensinar todas as coisas. Interessante desse negócio aí que ele diz, irmão, ensinar, o Espírito Santo vai ensinar. Mas tem muita gente que espera pelo Espírito Santo ser o professor, vir ali ensinar. Como é que eu vou querer que o Espírito Santo me ensine alguma coisa se eu não, pelo menos não pego a Bíblia e leio? Né? Se eu não ler, ele vai relembrar dentro de mim o quê? O vazio que eu tenho? Né? É uma mente finita demais, assim, olha que nossa mente é finita, mas tem gente que tem uma mente que vai lhe falar, não sai da cabeça nada. Olha só pra você ver, você falou aí agora, ali o eunuco e Filipe. Quem estava com o eunuco não era Filipe? Sim. Mas quem estava ensinando era o Espírito Santo. O Espírito Santo estava ensinando. Já estava atuando. Aí muitos dizem, não, eu leio a Bíblia. Eu digo, você lê, meu amigo. Mas tem alguém que estuda? Eu leio também, nem tudo tem. Às vezes pego com um ancião aqui, um pastor ali, eu isso aqui, eu estou meio embaranado aqui, o que significa? É isso. E a obra do Espírito Santo no coração do ser humano é uma obra silenciosa e que ninguém pode ver. Sim. Ninguém vê. A gente pode sentir nessa conexão direta com o Pai através do Espírito Santo, e essa conexão ela vai fazendo com que a vida vai mudando. Porque assim, é difícil, sabe? É difícil uma pessoa falar que convive com o Espírito Santo, mas não há mudança na vida. Não há. Entendeu? Porque tipo assim, olha, se você fala assim, olha, Espírito Santo, abre a minha mente porque eu quero estudar a Bíblia. Aí você estuda a Bíblia, você lê.
ali fala de algo que eu preciso mudar na minha vida, que esse mundo eu tenho que melhorar. Mas Não melhora. eu vou ignorar, né? Eu vou. Isso aqui Até eu porque deixei de lado aqui, porque essa não parte serve. eu gosto. Então acontece o seguinte. E como é que fica a obra do Espírito Santo agora? Como é que vai ficar? Né? E em um certo momento ele vai deixar de trabalhar. Sim. Certo momento ele vai deixar. E outra coisa, essa questão ela é muito importante, né? Tem muitas pessoas por aí cheias do Espírito Santo. Assim, fala que tá cheio do Espírito Santo. Mas renega a Bíblia em vários lugares, né? E aí eu faço uma pergunta, será que essa pessoa conhece o Espírito Santo mesmo? Porque o Espírito Santo guiaria em toda. Em toda a verdade. Olha, E além dele guiar a verdade, ele esclarece a mente. Depois que você esclarece a mente, falar pelo Espírito Santo, se você se tornar redil aquilo ali e não aceitar, aí já é blasfêmia contra o Espírito Santo, aí já é um pecado imperdoável. Sim. Pecado imperdoável, né? O Paulo presenciou, você já estava indo para Brasília, e eu até estava falando com a Vânia, né, falando com ela, não, se você deixasse trabalhar no sábado, eu falei, Paulo, lê uma passagem para ela. Pergunta se ela quis que lesse. Não quis ler, né? Por que ela não quer Não que quer leia? conhecer a verdade. Isso é rejeição ao Espírito Santo. Porque aquilo ali poderia ser uma oportunidade que o Espírito Santo poderia trabalhar no coração. Quando eu estava naquele prédio, ela alugou e saiu, que eu não vi, mas ela sei, não. não, eu tentei por favor. Eu já vi gente dizer assim, Mas ela Nem não. sempre lá, né? eu já vi gente dizer assim, aí a gente tá lendo, aí a gente explica, né, que você só será julgado ou cobrado daquilo que você conhece. Sim. Aí eu já vi pessoas falar assim, não, mas peraí, então não precisa falar. E várias vezes já aconteceu. Não precisa falar não. Comigo, eu não quero saber, porque eu não quero obedecer, então eu não quero saber. E assim, A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Mas você sabia, aí esquece daquele outro texto que fala, ó, não rejeite a voz. você sabia que a omissão, a verdade é perdição eterna? Você sabia disso? E outra, Gilmar, até pra vida cotidiana também. É aquilo que você falou aquele Se eu dia. rejeito, a pessoa encara a luz como uma coisa ruim, ele vai viver. Trevas não é bom não, meu amigo. Você anda na escuridão. Uma hora você tá tendo um trem, você machuca a mão, outra hora você manda a canela no lugar. Eu sou prova disso. Às vezes eu não enxergo, você bate a canela, mas que dor miserável. Ou seja, andar na escuridão não é benefício não. Se eu rejeito luz, é sofrimento pro meu estilo de vida atual e ainda vai E ainda pode cair num abismo. A minha vida sem Sim. ir embora. E outra, é aquilo que eu escuto o irmão de Mar falar algumas vezes, né? Se você tá andando em cima do muro, meu amigo, você já tá do lado de lá. Não existe esse mundo. Você já É tá do lado de lá. totalmente perdido. Conta aquela história, o camarada desce do muro e me falou assim, não, mas que cabeça não, o muro é meu. Então, o muro Tá fortificado. Tranquilo, né? Faz parte de cara lá. Jesus chamando ele, vem meu filho, vem, e o inimigo lá assim de braço cruzado. Ué, mas por que um tá me chamando e você tá de braço cruzado? O muro é meu. Às vezes a gente, às vezes por ignorância, por exemplo, se a gente prestar atenção bem, o Evangelho começa sobre nós, sobre nossos princípios, sobre os princípios de Deus, a origem nossa. Exatamente. E começa falando sobre nós, sobre a criação, que Deus criou o céu, a terra, mais 6 dias, fez o mundo. E ainda tem pessoas que rejeitam que isso não existe o Espírito Santo. Não existe. O Mormon ele acredita em Jesus, ele fala acredita em Jesus. Obrigado, está dizendo que vai lá me visitar de novo, levar uma Bíblia no Mormon, digo, tá, quero pegar aquela Bíblia dele para mim ver como é. Os mormons, eles creem já teve no milênio, não é? Os mormons que creem? Não, é os Não. testemunhos. Aí Eles creem no milênio, assim como nós cremos também, que vai ser aqui. O diabo fica acorrentado aqui na terra, eu não sei quanto ao céu, mas que o diabo fica preso aqui na terra por 1000 anos, eles creem exatamente como a gente. Não. Sim. Preso na terra? Como assim? O diabo vai ficar vai 1000 anos aqui na Eles terra. pensam que o diabo vai ser acorrentado mesmo. Então, mas. Não, mas é preso. Preso Exatamente. mesmo. Não, eles acreditam que é preso mesmo, numa cadeia. Assim, pensa que é uma cadeia. Aqui na terra, quem vai ficar 1000 anos aqui na terra é os outros em seus 144 mil. Vai ficar aqui ajudando Jesus a restaurar a terra. Procurando arrependimento, quando você voltar, se arrependeu, É esse diabo acorrentado assim, Sim. 1000 anos. Mas vai ser igual ao nosso. Não, é preso mesmo.
E aqui na terra não vai ficar Satanás e seus anjos. Esse texto aí eles não usam, né? O que vai ficar aqui na terra durante 1000 anos é as pessoas sem seus 144 anos, ajudando Jesus a transformar a terra. Esse dia que vão matar a vida aqui, está sendo batizado com fogo e falar em línguas lá. E a questão aqui do Evangelho de João, né? É no princípio Deus criou. Ele vai falar sobre o Pai, né? Então, aqui tem uma coisa muito bem clara aqui, né? Para aqueles que acreditam na evolução, né? Aqui está falando, no princípio Deus criou o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Deus é criador. Exatamente. E assim, além desse aspecto aí que mostra Deus como sendo criador do ser humano e de tudo que existe, a gente também precisa aprender que a Trindade estava lá no ato da criação. Sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas que a partir do momento em que o ser humano é criado, o Cristo assume, a divindade de Jesus assume. A segunda pessoa da divindade assume o controle, né? Por isso que ele vai falar que ninguém viu ao Pai, né? Então é importante Deus não apareceu a ninguém no Antigo Testamento. O Pai não apareceu a ninguém. Todas as aparições, todas as falas, todas as visões, todos os sonhos de Deus, Cristo, a segunda pessoa da divindade, né? E aí João, quando ele joga a nossa mente ao princípio, né? Porque João, no Evangelho de João, ele fala, né? No princípio era o verbo. Ele está jogando a nossa mente lá na criação. Lá na criação, para falar que aquele Deus, aquele é tão Deus quanto os outros, a essência dele, né? Ele é a palavra. Olha, no princípio estava a palavra. Sim. Ele se tornou carne. Exatamente. Para viver conosco e trazer a verdade. Ele é a palavra, ele é o que falou, ele é o que fez, ele é o que iluminou. Então, claro que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Sou a luz do mundo. Sou a luz do mundo. Aqui, ó, é o que eu Todos sempre aqueles digo. que me seguem também podem iluminar. Aqui é o que eu sempre falo, ó. No princípio Deus criou. No princípio Deus criou. Esse Deus que criou, ele é composto por quantas pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando sempre falo, enquanto as pessoas não entenderem o que significa Deus, vai ficar uma confusão na mente. Porque Deus, ele não é um nome, ele é um título dado para a união de 3 pessoas, mas o governo, né? O governo. Sim, isso O mesmo. governo do universo é Deus. E aí, nesse governo, existem 3 pessoas que coexistem. Isso. É como aqui na Terra, é fácil de descobrir, entende? Quando a gente fala governo, esse governo é composto por quê? Governo estadual, governo federal, né? Aí tem os ministros e vai indo. Só pegar uma empresa, né, meu irmão? Você pega o Arroz Cristal, por exemplo, o dono do Arroz Cristal ali pode ser 3 sócios, por exemplo. Aonde eles vão, representando a empresa, é Arroz Cristal. Mas são compostos de pessoas diferentes, 3 sócios diferentes, entendeu? Você vê que não vai falar lá fora, fala o governo brasileiro, o governo dos Estados Unidos, né? Mas não está falando de uma pessoa só. Não, são várias pessoas que fazem parte do mesmo corpo. E Deus é desse jeito também. Mesma forma. Exato. Verdade. A religião também aborda outro aspecto Do Pai, né? Sim. Segunda-feira, né? Sim. Fomos criados para desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Ali em Gênesis capítulo 26, 27, né? O tanto que é importante esse relacionamento, né, Paulo? Sim, é porque se eu não me relacionar com Deus, se eu não me relacionar com a divindade, eu nunca vou elevar o meu padrão, porque o meu padrão moral foi rebaixado. Entendeu? Então, lá na criação fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Algumas pessoas... Isso, a parte dos anjos, né? Algumas pessoas, elas literalizam, mas quando nós parecemos com Deus, não é a aparência. A imagem aí é a parte moral. Entendeu? Tanto é que, por exemplo, quando a gente vai falar do mandamento que fala de respeito à imagem, não fazer imagem, aonde é que esse mandamento está? Está na lei de saúde, na lei cerimonial, na lei civil ou na lei moral? Na lei moral. Então essa imagem, não fazer imagem, está no mandamento da lei moral. Então essa imagem que Deus fala aí, no princípio que é Deus, o homem, a sua imagem, a sua semelhança, é no aspecto moral. Moralmente, nós somos parecidos com Deus. Entendeu? É por isso que uma criança, mesmo sem ser ensinada, ela sabe que chutar a cabeça de um bebezinho não pode.
Por quê? Porque ela é um ser moral. Só que, mesmo a criancinha sabendo que chutar uma cabeça do bebezinho menor não pode, ela comete coisas egoístas. Por quê? Porque a moralidade nossa foi rebaixada. Por quê? Porque nós escolhemos um outro representante lá com os nossos pais, Satanás. E a gente não adianta falar que só foram eles que escolheram, porque nós, toda vez que a gente comete um erro, um pecado, a gente está escolhendo ele como nosso representante. Então a humanidade deixou de ser a semelhança de Deus e agora passou a ser a semelhança de Satanás. Rebaixado. O padrão moral, desceu, despencou, caiu lá para baixo. O padrão moral nosso é tão rebaixado como sociedade que, por exemplo, é proibido vender droga no nosso país. Pelo menos no nosso país é proibido ter traficante, né? Ter alguém vendendo droga. Mas não é proibido usar. Não é proibido transportar 600 gramas. E ele vai comprar de quem, meu amigo? Ele vai comprar de quem? É assim? Você imagina uma cidade com 20 mil usuários de droga vezes 600 gramas cada um. Quem que vai fornecer? Ué, meu amigo! Você que vai fazer assim, ó. É o gênio. Alguém tem um montante e vai dividir. É uma lei burra. O padrão moral não ser rebaixado demais. Não, mas é que eu falei para você aquele dia, o Brasil, o governo brasileiro, ele arma todos os tipos de leis, das leis de derruba. Porque quando eu falei para um sargento, nós estávamos no beira do caso, ele me conheceu no tempo que eu fiz inscrição lá na polícia do Pará. Aí nós estávamos conversando lá, eu procurei para ele, cara, por que você bate? Mas é a lei que diz, não, a lei ela fascinou para não bater, os pais não podem bater e vocês têm direito, então vocês mesmos estão quebrando a lei. Por aí eu já fui desanimando já foi desanimando. E quando nós saímos na rua, eles entravam nas casas de povo, com aquelas cabaiazinhas empurrando mulher para um lado para outro, bebia de graça, e não pagava, e saía com aquela na minha mão. Eu pegava a faca e para quem está quebrando isso. Aí eu fui analisando aquilo. Quando chegou uma vez, quando chegar aqui, chega metendo a mão, essas mulheres tudinho aqui, dando esse batudo, que tudo não presta um pouquinho. Vem cá, o que é que vocês não fazem? Porque vocês são oficial. É uma cumprir lei, né? É. Sim. E aí? E assim, na época daqui nós vamos deixar isso com vocês, porque ele já era oficial formado e eles pegavam. sim. E nós não, ia entrar no novato, ia pegar e arrumar tudo. Sim. Não. E o nosso padrão moral ele é tão rebaixado que a lei, por exemplo, ela incrimina quem bebe, dirige e assassina. Sim. Encara esse cara como é dolo, nem é culposo, é dolo. O cara que bebeu e assumiu o risco de dirigir é preso como alguém assassino, né? Tratado como alguém assassino. Mas ela não proíbe o fabricante de bebida de fabricar. E ela vai lá e pega imposto do fabricante de bebida. Você entende um negócio desse? A nossa sociedade, o padrão moral dela é tão rebaixado que ela permite, por exemplo, se houver consenso, ter relação sexual entre um sujeito e uma prostituta. É normal. Não é ilegal, é ilegal. Tem algum aspecto na lei lá proibindo o cara de ter relação com alguma prostituta? Não tem. Na lei do homem não tem, não. Não tem, mas na de Deus tem. Na Por de quê? Deus Porque tem. Deus, quando você tem relação com ela, você está sendo cúmplice do que levou ela a ser prostituta. Então, se alguém abusou dela no passado e ensinou ela a desvalorizar o próprio corpo e você foi ter relação com ela ali pagando, você também é cúmplice daquele pecado. Você está alimentando, né? Deus olha tudo. Ou seja, o padrão de Deus é alto, o padrão da nossa sociedade é rebaixado. Qual é o único jeito da gente erguer o nosso padrão? Relacionando-se, ou a gente se relaciona com Deus e conhece a Deus e conhece os atributos de Deus, ou a gente vai viver esse mundo de padrão moral rebaixado, vai viver infeliz, fazendo miséria por onde a gente passa e sendo miserável também. É por isso que a gente vê escrito os para-choques dos carros assim, Deus é fiel. Porque quando eu vejo aquilo, irmão, que eu leio os para-choques de carro, Deus é fiel, eu digo sim. E tu? E você? Sabe o que é? Eles não escrevem o versículo inteiro. Sim. Lá diz que Deus é fiel e justo. Só que o ser humano não sabe o que é justiça. Não sabe. Porque você vê que muita gente hoje tenta forjar, né? Tenta comprar, a justiça. tenta subornar
Entendeu? E consegue, né? Não só consegue, como consegue, infelizmente. Consegue, porque ontem ontem não, eu cheguei lá no lugar para descarregar o caminhão, quinta-feira, 6 horas da manhã, saí de lá ontem, 4 horas da tarde, aí só fui em casa dormir e voltei. Aí acontece o seguinte, aí eu vi um camarada falou assim, olha, eu cheguei no lugar outro dia, e lá quem descarrega é os chapas, só que os chapas têm um grande conhecimento com os chefes lá de dentro. Então ele estava lá para descarregar, para chegava a carreta, passava na nossa frente com 3, 4 chapas e ia lá e descarregava. Eu tenho certeza que aquele chapa pagava propina. Tá. Você está me entendendo? Então em tudo hoje gira isso daí. Então isso demonstra que não é o mesmo caráter que Deus criou Adão e Eva. Não foi. Adão e Eva Foi rebaixado. Não, esse relacionamento de Deus com o ser humano, ele era perfeito. Ele era perfeito. A Bíblia diz que no final da tarde Deus ia visitar. Deus ia visitar. A gente consegue encontrar isso aqui em Gênesis ali, essa explicação. Então existia um relacionamento pessoal. E hoje as pessoas falam assim, mas você tem que ter relacionamento com Jesus. Esse relacionamento sempre teve com Jesus. Sempre teve. A gente vê isso em Gênesis. Só que esse relacionamento ele foi quebrado. E o que Deus faz para consertar isso? Vai falar, Jesus é reparador de brecha, mas Jesus sempre foi reparador de brecha. O que ele faz lá no Éden quando o homem peca? Ele coloca o homem novamente para entrar em relacionamento com Deus. Através de quem? Através do Cristo. Do Cristo Jesus, representado pelo Cordeiro. Então, como o Paulo falou, esse nosso relacionamento, a moral humana, ela caiu de uma forma tão grande, mas o interessante não é nem que o padrão de relacionamento, a moral do ser humano caiu tão grande, Paulo. O interessante é que Deus, desde a queda do homem, ele nunca ficou quieto. Deus está lutando o tempo inteiro para nos buscar, para nos trazer de volta desse relacionamento. Deus quer estar na nossa vida o tempo inteiro. E Deus usa vários meios Deus usa. Olha, eu estava estudando a questão do tempo ali de Jotão, Acais, Ezequias, 800 anos. Rapaz, eu vou falar para você, aquele povo fazia escárnio. Fazia escárnio contra Deus. E Deus ali no pé, lutando. E os homens que Deus levantava sofrendo, São Oséias, aí depois vem Isaías, depois vem Jeremias, e o povo maltratando. Uzias também foi um povo que tentou restaurar tudo, mas depois de Uzias, olha o ponto, Paulo, que o homem chega sem Deus. Mas você sabe o que é importante, meu irmão? Que antes da queda do pecado, o homem foi criado com a lei de Deus embutida na sua mente. Sim. Então, quando o Adão foi criado, ele já sabia de tudo estava implantado dentro da mente. Cravado, né? E tá ainda, Edmar. Só que o pecado anula. O pecado, ele nubla. O pastor Nilton fala, qual é a palavra que ele usa? O pastor Nilton, ele fala que entorpece. E é verdade, o pecado entorpece, cria um torpor na mente. Mas não grau de inteligência. Não, isso aí é porque quanto mais você se afasta do Senhor, mais burro você se torna, mais parecido a Satanás. Você age como um animal, né? Mas assim, tipo assim, a lei de Deus está cravada no seu coração. Deus escreveu a lei do homem no seu coração. Isso está escrito na Bíblia, certo? Por isso ele é um ser ético. Essa é a diferença entre o homem e os animais. Para um animal, não tem problema nenhum ele ir lá e tomar a comida que o outro demorou dias para caçar. Por causa da sua irracionalidade, né? Não pode diferenciar. Agora, para um ser humano, ele pode até fazer, mas ele sabe que está errado. Você sabe, pode ser mais ou menos assim: o ser humano foi criado e tem um chip dentro dele, nesse chip está toda a lei de Deus, o caráter de Deus, tudo nele. Tá tudo dentro. Só que esse chip está faltando só ligar ele. Exato, porque o pecado está abafando, o pecado está ali atrapalhando a conexão entre o chip e a ação, entendeu? Isso é bem verdade, que todo ser humano ele tem a tendência para adorar alguma coisa. Você vê, de onde vem isso? O chip implantado, que é a lei de Deus, entendeu? Então, ou seja, o que a gente faz para a gente elevar a nossa moral se relacionando com Deus? Aí Deus vai tirando você do pecado. Por isso que ele fala bem assim, os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Não é assim que a palavra de Deus fala? Entre a minha lei que está dentro de você e você. Então assim, aí o que Deus faz? Deus tira a gente da miséria, vai erguendo a gente, vai falando assim,
pecado, vai tirando, tira esse pecado aqui da sua vida, tira essa prática errada da sua vida, tira isso aqui, tira isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo, e aí ele vai lidando o chip vai voltando, a sua moral, o intelecto, vai voltando. Isso é tão importante que se você vê que depois da queda de Adão e Eva, entra-se aquela era patriarcal, porque a patriarcal foi até os juízes, né? Exato. Você vê que o que acontecia? O pai, quando a criança nascia, o que ele fazia? Ele ia ativando o chip que estava dentro dele. Que é ensinando o quê? Ela fala assim, se a criança andando, ao deitar, ao comer, ao levantar. É um mandado de Deus mandou. Por quê? Tipo assim, ativa, tá aí, ativo. O pecado tá aí para atrapalhar, mas ativo, o seu papel é esse. Olha, veja só, se uma pessoa passou aí 30 anos fumando, por exemplo, 30 anos fumando, e ela vem para a igreja, aí ela se converte, vai para um lugar onde ela vai ficar perto de ninguém que está fumando, no colégio, por exemplo, vai ficar ali 5 anos no colégio. E se ela sair um dia e passar perto de uma pessoa e sentir o cheiro do cigarro, aquele chip começa a pi, 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 pi. Da mesma forma. Com bebida alcoólica, né? Tanto é que os alcoólicos anônimos e o CEREG, o que eles dizem? Que você não venceu, você venceu hoje. Exato. Você nunca deixa de ser um alcoólatra. Por quê? Você falou, quando você sente o cheiro, quando você traz a memória, o chip ativa. Né? Então, sabe o que acontece? Mesmo assim acontece com a verdade. Se o ser humano ele foi criado com a tendência, né, e a necessidade de adorar alguém, esse adorar é o próprio Deus. Só que acontece o seguinte, hoje tem outras maneiras de adoração. O inimigo tem lançado isso daí assim, né? Você está me entendendo? Então veja só. É porque está dentro, né, irmão? O pecado, o que acontece? O diabo lançou no coração humano, aí o que Pedro vai o que João vai falar, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então o cara começa a contrapor a lei de Deus que está dentro dele com as concupiscências que estão dentro dele, entendeu? Então ele olha, por exemplo, um Elvis Presley cantando e dançando, e ele tende a adorar o Elvis, mas a lei está lá dentro. Mas por quê? Porque o Elvis tem ibope, porque o Elvis faz os movimentos que todo mundo admira, e se ele fizer os movimentos, ele também vai ser aceito pelo grupo. E aí começa. Então assim, a gente luta contra as nossas concupiscências, né? Se a gente quiser ativar a moral de Deus que está implantada dentro de nós, a gente precisa ir abandonando o pecado, se relacionando com Deus, abandonando o pecado e elevando a moral. Olha o que Deus fala para Isaías, na visão de Isaías, no começo. Ali eu vou falar traduzida. Deus está falando assim, Isaías, o animal irracional, como o boi e o jumento, eles conhecem o posto que come. Olha o que Deus está falando. Eles conhecem o dono. Ele conhece, respeita o dono. Ele não abandona o seu dono. Isaías, o meu povo não me conhece. Olha. Está pior do que o animal selvagem. O próprio Jesus falou, vocês conhecem, por exemplo, se vê uma nuvem ali, você sabe que vai chover. Se começou a cair as folhas, você sabe que está chegando o outono. Se o passarinho cantou, você sabe que vai acontecer com as minhas leis. Então parece que houve uma troca. Né? O ser humano hoje, a verdade é que ele desconexou de Deus, ele perdeu essa conexão. Por quê, irmão? Porque assim, a semente que o diabo plantou no coração humano, ele não só plantou a semente, ele também criou caminhos para você andar por ela. E ele criou caminhos, você concorda? Ele plantou a semente da dúvida a Deus e da sexualidade distorcida em você. Ele também quer caminhos para isso. Existe prostituição, promiscuidade, pornografia. É o caminho ali. A verdade, Paulo, disso aqui é o seguinte: o que você quer que ganhe na sua vida? O que você quer? A parte carnal ou espiritual? Para que você alimentar mais, ela vai vencer. Se você colocar 2 animais, um na gaiola, outro no outro, e dar alimento para um e o outro não, depois você botar isso para brigar, lógico que não alimentou vai morrer. Então é da mesma forma. Então o que você está alimentando? Essa aqui é a questão. Você está me entendendo? Porque quando Deus criou Adão e Eva, ele criou perfeito. Não existia pecado em Adão e Eva. Não
existia o gene do pecado, não existia o chip do pecado, não existia a tendência. Mas também não existiam filhos. Mas não existia. Por quê? Porque Deus quis pôr eles à prova antes Exatamente. deles abençoar ou amaldiçoar a descendência deles. Né? Exatamente. E eles amaldiçoaram, infelizmente. Né? Quando eles caem em pecado, o que acontece? O inimigo então usurpa. E ele usurpa e fala assim, então é meu. Entendeu? Por usurpação, o ser humano é do inimigo mesmo, ele ganhou lá. Só que Jesus foi lá e comprou. Só que o inimigo não botou isso na mente ainda, que Jesus comprou. Ele sabe que ele comprou, mas ele sabe assim, ó, eu posso ainda colocar a dúvida. E hoje ele tem bombardeado de todas as áreas, pode ser na área financeira, área amorosa, na área de relacionamento, na área de tudo quanto é área. O próprio Cristo reconheceu a autoridade dele. Exato. Vem aí o príncipe deste mundo. Exatamente. É o príncipe. O próprio Cristo está falando, ele tem autoridade sobre esse mundo aqui. Mas se você quiser Jesus Cristo, ele diz assim, ó, todos que venham a mim, eu não lançarei fora nenhum, né, dos que vierem ter comigo. Interessante que a Bíblia diz que os perdidos serão como a areia do mar. Então, se os perdidos serão muitos. Por quê? Porque muitos não conseguem ainda nessa conexão, porque eu acredito assim, ó, tem pessoas que ainda têm dúvida, tem muitas pessoas com dúvida, muitas, não é milhares. Eu acho que a maioria. Tem poucas pessoas que têm a convicção do erro. E tem milhares de pessoas que estão assim, olha, eu não aceito, eu não quero. Do erro. Já aceitou o erro, já aceitou, já admitiu. O vizinho meu lá, o Carlito, mas aquele camarada não falou mais pra você. Sempre eu gosto de dinheiro, sempre me chama para brincar com ele de sinuca, e eu vou lá brincar com ele. No sexta-feira chegou em casa. Bora, eu falei, não, hoje é sábado. E hoje é sábado começa a meia-noite. Não, mas que negócio aí, sabe o que eu quero zombar? Sabe o que é escarnecer? Aí ele arrancou coisas lá de não sei onde, vai 56. Aí eu não dou moral, porque eu assim, ó, eu sei a pessoa que é sincera, que você pode, e ele é tipo um camarada, Paulo, ele é tipo um camarada assim, olha, só pela misericórdia de Deus e o Espírito Santo na vida, só que não deixa o Espírito Santo atuar, não deixa. Se o Espírito Santo não atuar, meu amigo, fica difícil. Verdade. Eu acho que nós chegamos ao fim, nós vamos descer para as classes agora, mas mais uma vez nós queremos agradecer você aí pela oportunidade de estar nos ouvindo, de estar nos acompanhando, né? Isso é importante porque cada vez que a gente se encontra, o nosso crescimento espiritual ele aumenta mais. Cada vez que a gente aprende algumas coisas da palavra de Deus e a gente coloca em prática, o nosso crescimento espiritual ele sobe um pouquinho a mais, né? Isso é importante. Então a gente convida você desde já para estar conosco aqui no próximo sábado, para a gente aprender mais de Cristo, aprender mais de Deus, né? E fazer a sua vontade, que isso é o principal de tudo. Não é só aprender, não é só ouvir. O principal de tudo é fazer, né, Paulo? Sim. Se não praticar. Você engana a si mesmo, como diria Tiago, né? Enganar os outros é feio. Agora enganar a si mesmo é amigo. A gente tem que tomar cuidado, porque o coração é enganoso, então você sim, até o coração da gente é perigoso. O Edmar vai fazer a oração final pra gente. Bom Deus do Pai, somos gratos, Senhor, porque a tua mão poderosa tem nos conduzido, nos guiado, a tua palavra tem ficado clara na nossa memória. Senhor, a gente precisa entender isso daqui, é algo importante para a nossa salvação e elas precisam nos ajudar a mudar nosso comportamento, nosso modo de pensar, de falar, para que nós possamos então dar testemunho do Senhor. Amém. A gente vai agora estudar com as nossas unidades, nossos alunos, eles, querido Pai, vão ser dentro da tua palavra, alguns terão algumas dúvidas, que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um deles, nos usando também, para que essa mensagem ela possa mudar aqueles que vão ouvir e principalmente também o nosso coração. Teremos como instrumento nas mãos do Senhor para que o Senhor possa usar nessa manhã. Amém. Jesus. Amém. Então, se você tem vontade de estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia Sagrada, nunca teve essa oportunidade, nunca estudou a Bíblia com ninguém, frequenta a igreja há anos e anos, mas se você nunca teve estudo bíblico, procure uma igreja adventista mais perto de você. Lá você fala, eu quero estudar a Bíblia. As pessoas vão te receber, vão te tratar super bem, vão te acompanhar o seu estudo. Você vai aprender desde a criação até o último capítulo de Apocalipse e você será feliz. Nós te veremos lá. Tchau, tchau.